alegria estar com você aqui nesta última noite. Você que está acompanhando de casa, é um privilégio seu de ouvir e de receber tudo aquilo que Deus está derramando nesses dias. Eu quero animar a sua fé para que você esteja agora já confirmado, escute bem, já confirmado a data do dia 21, 22 e 23 de agosto. Nós vamos fazer uma Viva Líderes, pastores, supervisores, líderes de células. Então, você que está me ouvindo também, ainda dá tempo de se inscrever. Nós limitamos e, se Deus nos der uma direção, a gente pode até abrir mais vagas. Contudo, ainda faltam 35, nós temos ainda 35 vagas para você se inscrever para esses 3 dias com o pastor Hernani Santos. Irmãos, eu vou falar aqui uma coisa para você que está acompanhando a gente. A gente recebe muito de quem tem muito da parte de Deus, é verdade ou não é? Um dos sermões aqui do Hernani, eu divido em 6 e que prego um por vez aqui, vocês nem percebem. Prego 1h30, 6 sermões de 1h30. Então, por aí você tira, não é? O que Deus está derramando, meu amigo, é em abundância, não é? É um curso que você pode fazer em 6 meses, você faz em 2 dias. E sai tocado não apenas na alma, mas no espírito, sabe? Deus tem ministrado sobre a vida dessa igreja, porque de alguma forma Ele está nos marcando para um recomeço, um novo fim. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém por isso, não é? Então eu quero convidá-lo, quero convocá-lo, não é? Você que está ajudando, está na liderança junto conosco, a estar com a gente aqui nesses 3 dias, 21, 22 e 23. E sem me estender muito, quero convidar o apóstolo Hernani Santos para assumir essa noite aqui a palavra. Vamos recebê-lo com alegria, amém, gente? Obrigado por estar conosco. Pai, te agradecemos e te honramos pela vida do teu filho, que o Senhor possa tocar a sua vida e as nossas para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar, Senhor, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, tá? Amamos você. Agora foi. Boa noite. Depois dessa secada aí, não precisa nem fazer cirurgia. Graça e paz, irmãos. Amém? Quero encorajar você a fazer a sua inscrição, porque nós teremos aqui muito conteúdo disponível para líderes nesses dias no final de agosto, tá bom? Se Deus quiser, se der tudo certo, de repente eu venho com meu filho, aí ele ministra também o louvor e tal, né? Junto com o pessoal aí, né? Eu gosto muito de andar de carro. Provavelmente eu vou voltar para casa e vou ficar o resto do mês sem fazer nada de novo, só pregando online na minha igreja, porque lá em Curitiba ainda está assim. Então, quando eu fico assim, eu fico louco para pegar o carro e viajar assim, uns 1000 e poucos quilômetros, né? Só de vontade. Gente, você que ainda não comprou os livros, adquira especificamente esse livro. Deixa eu dar uma palhinha para você de alguma coisa do conteúdo aqui desse livro Anjos e Demônios. Alguém comprou? Já deu uma folheada? Venceu a curiosidade? Né? Venceu a curiosidade. O livro é forte, gente, é muito poderoso mesmo. Mas, por exemplo, tem um tema que eu lido aqui nesse livro, que é um dos temas mais cascudos de toda a Bíblia. Pode deixar sem o ventilador para mim, tá bom? Prefiro molhar de suor do que vento, aí eu perco a voz. Um dos temas mais cascudos de toda a Bíblia é Gênesis 6. Põe na tela para mim Gênesis capítulo 6, se eu não me engano, versículo 5, mais ou menos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do coração do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das suas ideias provinham de suas entranhas, eram sempre e somente inclinada à prática do mal. Pode continuar, pode ir.
Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos. Olha, essa tradução está boa. Tem Bíblia que usa o termo arrependeu-se, mas o arrependeu ali é entristeceu-se, porque Deus não se arrepende, tá bom? E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Pode ir. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo humanos que criei, todos os homens, os grandes animais, até pequenos seres e aves do céu, arrependo de haver feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Pode ir. Eu acho que é Gênesis 6:1, a história do 6:1. Aí, ó. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra, e nasceram muitas mulheres, novidade. E os filhos, presta atenção nesse texto, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si as que lhe agradaram os olhos. Pode continuar. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Aí Deus reduz a idade do homem. Naquele tempo também, o tempo depois, havia o quê? Você vê, essa tradução é a King James. Na Ferreira de Almeida mudou o termo para gigantes. Mas a tradução original é Nephilims. Do original é Nephalos, que significa os caídos. Não tem nada a ver com gigantes. Naquele tempo havia os Nephilims na terra. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Agora, os Nephilims eram gigantes. Agora veja como a tradução da Bíblia é interessante. Nephilims não quer dizer gigantes, quer dizer que eles eram gigantes. Esses gigantes, os Nephilims, deviam ter 3, 4, 5 metros de altura. Você tem aí, a arqueologia acha muitos ossos, né? Homens rudes famosos. Agora, existe uma questão muito interessante, só a guisa de conhecimento aqui, porque eu vou ministrar uma coisa muito poderosa, mas eu gosto dessas palhinhas assim. Tem duas linhas interpretativas para esse texto. A primeira, a mais tradicional da Igreja Católica, e que muitas igrejas evangélicas adotaram, é que esses filhos de Deus aí são os filhos de Sete, um dos filhos de Adão. E os filhos dos homens são os filhos de Caim. Então, os filhos de Deus misturaram-se com as filhas de Caim e geraram uma ímpia descendência. Essa doutrina, essa ideia de que os filhos de Deus são os filhos de Sete, ela vem justamente pelo fato da divinificação de anjos. Então, nunca iria passar numa cultura igual da Igreja Católica, que faz culto para anjo e tem imagem de anjo, a ideia de que esses filhos de Deus seriam os anjos. Mas isso não faz sentido, porque ser humano com ser humano não traz alteração genética. E o que nós estamos vendo aí é que a mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens não gerou homens. Gerou uma mistura. Seres enormes e seres gigantes. Agora, nós temos base bíblica para dizer quem são esses filhos de Deus? Bom, no Velho Testamento, e nenhuma vez desde a queda do homem, o ser humano é chamado de filho de Deus. Só criatura. O termo filho de Deus, na Bíblia, é Melahims, são anjos, é dado para os anjos. Por exemplo, foi um tempo que os filhos de Deus, aonde você leu isso? Jó. Quem são esses filhos de Deus? Aí Jó no capítulo 2, verso 1, mesmo jeito. No outro tempo, os filhos de Deus vieram adorar o Senhor, veio também Satanás. Então veja, então os filhos de Deus adoravam, as estrelas da alva adoravam. Então o termo para filho de Deus no Velho Testamento são para anjos. No entanto, essa interpretação de que esses anjos viram as mulheres e fizeram bebezinho nelas,
não é uma interpretação nossa. Judas e Pedro criam nisso e falaram sobre isso. Você nunca viu isso na sua Bíblia, mas está lá. Judas, no capítulo 1, versículo 6, olha o que Judas vai dizer, vai falar sobre o tema, sobre esses filhos de Deus aí. E quanto, é o 6? Vamos lá. E quanto aos anjos, quem? Que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, o céu. Ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Esses anjos aqui não são os de Lúcifer, são outros anjos. Agora olha o verso 7, leia você. De maneira semelhante a estes quem? Estes anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas se entregaram a todo tipo de depravação. Então está na Bíblia, irmão. Não sou eu que estou dizendo. O apóstolo Judas, irmão do Senhor Jesus, está dizendo que Sodoma e Gomorra fez algo semelhante ao que os anjos fizeram. Agora vamos lá para Sodoma e Gomorra. Quando os dois anjos chegaram lá, o que eles queriam fazer com anjos? Sexo. Então o pecado da depravação sexual aqui, ó. E veja, Sodoma e Gomorra está sob o castigo do fogo eterno e as cidades aí servem por exemplo. Judas está falando contra os falsos profetas e ele cita a apostasia dos anjos. Aí você fala, mas isso não faz sentido porque Jesus disse que os anjos não têm sexo. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus disse que lá no céu seremos como os anjos, que não se casam e não se dão em casamento. Mas aonde? Aí você tem que se lembrar que eles entraram na atmosfera terrena. Aí você fala assim, mas anjo pode se transformar em ser humano? Bom, nós já vimos isso várias vezes na Bíblia. Aqueles anjos que comeram e dormiram na casa de Abraão, aquele que lutou com Jacó. O próprio Jesus é híbrido. Se você acha que não é possível, me explica a história de Cristo. Ah, não, mas Jesus foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Mas a questão é possível. O Espírito Santo gerou em Maria um ser de dupla natureza. Agora, quer algo mais assustador do que isso que você acabou de ouvir? O que aconteceu nos dias de Noé foi uma mistura híbrida. Os anjos, beleza das mulheres, é porque não conheceram as curitibanas. Ai, ai. Se apaixonaram pela beleza das mulheres e abandonaram o seu estado de santidade. Vocês já assistiram aquele filme Cidade dos Anjos? Não é bem daquele jeito que o anjo se joga do prédio para deixar de ser anjo. Aquele cara é tão azarado, aquele anjo, que se ele montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça. O cara decide ser anjo, no outro dia a mulher vai na padaria e morre atropelada. Ah, que raiva, né? Mas funciona mais ou menos assim. O anjo abandonou o seu status de anjo e assumiu uma forma humana. E houve uma alteração genética. E esses anjos que fizeram filhos nessas mulheres geraram uma ímpia descendência chamada Nefilins, que não era nem da terra e nem do céu. Esses Nefilins é o elo perdido da ciência. Porque a ciência acha os gigantes, tenta ligar eles ao nosso DNA e não dá certo. Mas eles são gigantes. Então, aonde que está o elo perdido dos gigantes e o ser humano? O dilúvio. Porque quem entra no dilúvio, Deus mandou o dilúvio por pura graça ao ser humano, gente. Porque se Deus não manda o dilúvio, não tinha mais raça humana. Então a Bíblia diz que havia muita violência, e essa violência era causada por esses Nefilins. Muita violência, muito derramamento de sangue. E o que Deus faz? Deus pega somente a descendência de Adão e deixa entrar na arca e mata todo o resto. O que nós temos hoje
é somente DNA de Adão e não mais DNA misturado. Mas existe uma coisa terrível, porque Jesus diz que como foi nos dias de Noé, iria acontecer de novo. No meu livro Anjos e Demônios, eu tenho muitos testemunhos, relatos, e todo mundo sabe, histórias de mulheres que dormem e copulam com demônios. Isso aí, gente. Elas são chamadas no satanismo de noivas de Lúcifer. A própria Miley Cyrus se declarou, Lady Gaga se declarou noiva de Satanás, e tantas elas. E aqui no meu livro eu tenho um relato interessantíssimo de uma mulher que eu atendi, um casal que eu atendi há muitos anos atrás, e eles chegaram com os olhos fundos, roxo. Eu falei, estão sem dormir há muito tempo. E existe, historicamente, 2 tipos de demônios feitos para copulações. Uns são chamados de incubos, outros são chamados de sucubos, macho e fêmea. E esses demônios, eles vêm para copular com os seres humanos, para extrair deles toda a energia. Isso ou é no subconsciente, ou é através dos sonhos, ou é no consciente mesmo. Então esse casal, a história é sinistra, gente. O cara pedindo ajuda, que não aguentava mais, muita fraqueza, tudo dando errado na vida. Eu sabia que tinha algo de errado naquele depoimento. Então eu falei assim, ó, vocês precisam abrir o jogo comigo, não é só isso. Aí ele olhou para a esposa, já se entregou, sempre um nos cônjuges, um não sabe mentir, né? O outro mente e o outro não sabe. Aí o outro já deu aquela, eu já falei assim, falei, tem algo aí, o que é? Aí ele olhou para a esposa e falou, eu vou falar. Ela falou assim, não é para falar, isso é coisa nossa. Falei, mas se vocês não falarem, eu termino aqui o gabinete, eu não posso fazer nada. Aí ele falou, pastor, eu vou falar. Aí ela abaixou a cabeça. Toda sexta-feira, à meia-noite, vem 2 seres em casa, um macho e um fêmea. O macho fica no quarto com a minha esposa, a fêmea comigo na sala e passa a noite. E a gente não aguenta mais. Eles não conseguiam se libertar. Irmão, a hora que eu levantei, fiz uma oração, incorporaram. Falei, mesmo eu orando, vocês sendo libertos, eles vão voltar. Mas você tem que resistir o diabo para ele fugir. Então nós temos muitos relatos disso, gente. Se geram uma ímpia descendência, não sei. Mas relatos de copulação é coisa mais comum. Nós, pastores, estamos acostumados a conversar e orar por gente com esse tipo de experiência. E essa experiência de Gênesis, irmão, é uma coisa, chega a ser minimalística, chega a ser uma coisa infantil, você pensar que filho de Sete teve relação com filhas de Caim e gerou gigante. Não, mas esses anjos não são os anjos de Lúcifer, esses são os anjos presos, que Pedro fala que estão amarrados em correntes, que a igreja irá julgá-los. Os de Lúcifer já foram julgados e jogados no céu. Esses estão presos e a igreja irá julgá-los. Bom, é só um pouquinho do que você irá ler. Eu estou fazendo uma promoção lá dos 5 livros. Os 5 livros em 3 vezes, né? São 4 livros por 120, e aí ganha mais esse livro Anjos e Demônios. Ou seja, dá 5 livros por R$120, passa o cartão lá, não fique sem essa oportunidade de aprender muito. Pega a sua Bíblia, por favor. A pior coisa de você dar um tostão, um 10% desse negócio, que todo mundo fica cheio de pergunta e não pode fazer, né? Texto de 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14. Transferência de unção. O texto começa assim: não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros.
Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito, falando aos nossos corações, nos ensine, pregue a cada um de nós, Pai. Amém. Meus irmãos, nos 2 cultos de ontem, nós abordamos 2 mensagens sobre unção. E é claro que você passou a valorizar a unção. No entanto, eu estou mais do que convicto. Alguém, se puder colocar num copo aqui para mim, por gentileza? Eu estou mais do que convicto, irmão, que unção e dons do Espírito Santo não só podem, como devem, foram feitos para ser transferidos, repassados. No entanto, o grande problema de alguns homens de Deus hoje, cheios de dons, com dons espetaculares, boa parte deles, é que eles usam esses dons e a unção que lhes foi dado para a sua autopromoção. Agora, se o dom é feito para a autopromoção, para que você seja um destaque entre os demais e poucas pessoas tenham o que você tem, é evidente que você nunca vai querer compartilhar. Você vai ser adepto daquela tese, o segredo do sucesso a gente não revela. Você não fortalece a competição, né? Mas homens de Deus cheios de unção sabem que tudo o que eles têm devem ser repassados e transferidos e compartilhados. Todo homem de Deus ou mulher de Deus deve se preocupar em repassar, em transferir o dom que ele tem, se não cessa. No entanto, eu sei também que existe um sem números de pessoas que não conhecem nada sobre o tema, sobre o princípio transferir unção. Uns atacam, outros criticam, outros não sabem do que se trata, então não valorizam. Mas vamos lá construir uma base bíblica para a transferência, o compartilhamento da unção. Qual é o sistema que Deus usa para repassar e compartilhar a unção? Vamos ver em Hebreus, no capítulo 6, nós vamos ver do verso 1 ao verso 3, uma coisa muito importante aqui. Hebreus 6, primeiro, está assim, ó. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. O que o escritor está dizendo? Gente, vamos abandonar o beabá. Você cresceu, está na hora de deixar Jesus remover sua pedra. Está na hora de deixar o Moisésinho no cestinho. Está na hora de abandonar as coisas que você já aprendeu e ficar repetindo elas. Então o escritor está dizendo, a gente tem que avançar para coisas profundas e coisas de adulto. Deixar o beabazinho. No entanto, mesmo ele aconselhando que você tem que abandonar as coisinhas elementares e avançar para coisas maduras, ele diz que 6 coisas você não pode abandonar. Essas 6 doutrinas fazem parte do escopo, da base de qualquer igreja. Se uma igreja não tem essas 6 doutrinas que nós vamos mencionar, ela pode ter nome de igreja, jeito de igreja, placa de igreja, CNPJ de igreja, dizer paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz, está amarrado, glória a Deus, terra, manto, Jeová. Não é igreja. Precisa ter esses 6 fundamentos para ser a igreja cristã. Quais são eles? Sem lançar, sem abandonar o fundamento. O fundamento é com 6 princípios. Qual que é? Arrependimento de atos que conduzem à morte, fé em Deus, instrução a respeito, no plural aí, gente, de batismos, porque tem vários batismos. Mais um princípio, fundamento não pode ser abandonado numa igreja: imposição das mãos e ressurreição dos mortos e escatologia, juízo eterno.
Então, uma igreja saudável, ela tem essas 6 doutrinas. Quais são? Vamos citar desde o princípio. Arrependimento, fé em Deus. O que mais? Imposição de mãos, batismos, ressurreição e juízo eterno. As 2 últimas, ressurreição e juízo eterno, estão ligadas à escatologia. Volta de Jesus e escatologia. Tudo, né? Agora, no meio dessas 6 doutrinas que nós cremos que é a base, é o fundamento de qualquer igreja, tem uma que parece que não é tão importante quanto as outras. Todas aí são importantes. Arrependimento, fé em Deus, juízo, ressurreição, batismo do Espírito Santo, batismo nas águas. Né? Tudo isso aí, você vê que é evidente, isso é muito importante que uma igreja mantenha. Mas tem um aí que é estranho. A imposição de mãos. Veja você que imposição de mãos é tido no Novo Testamento como fundamento. Fundamento. Não se pode abandonar a imposição de mãos. Olha o que essa pandemia fez com a igreja. A gente não está podendo fazer batismo e nem impor as mãos. Que coisa louca. Tem uma outra terceira coisa que a gente também não está podendo fazer, mas falo daqui um pouco. Por que a imposição de mãos está aí na Bíblia Sagrada como um fundamento que não se pode ser deixado de lado, que não se pode abandonar? Vamos aprender isso no Velho e no Novo Testamento. Vamos examinar o contexto de como Deus tirava a unção de um e dava a outro. Como que ele fazia esse propósito? Como que era feito esse negócio? Como que Deus tira a unção e dá para outro? Como é que isso é mencionado na Bíblia? A Bíblia nos mostra que a transferência de unção, ela é vétero e neotestamentária. Ela está nos 66 livros. E essa unção transferida é um dom, ou dons do Espírito Santo. A própria palavra transferir é da palavra, no original, no latim, é impartire. Transferir no inglês é mais, eu gosto mais do que no português. No inglês é impartation. Então, a gente fala transferência de unção, o americano fala impartation. Ou seja, o termo seria impartição de poder. É o ato de impor as mãos e passar poder para alguém. Isso é chamado de impartição de poder, ou impartation. Aí no Brasil é transferência mesmo. Agora veja, imposição de mãos, para você entender, não é a única maneira de recebermos transferência de unção. Na realidade, existem 3 maneiras, mas à guisa de introdução eu vou falar de 2, a outra depois. A primeira maneira de você receber uma unção, mesmo que você não tenha contato com a pessoa de posse daquela unção, você pode receber. A primeira maneira é a imposição de mãos. E a segunda é vida de oração e consagração. A unção que você honra, você recebe. Unção não tem fronteira e nem precisa viajar tempos para vir a você. Se você quiser a unção de alguém que mora lá na América e você não conhece, você recebe. Vamos lá. Transferência de unção no Velho Testamento. Abra sua Bíblia em Números 11, no capítulo 16, nós vamos ler o verso 16 e o 18. Olha que coisa poderosa, gente. Diz assim, ó. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali. Eu descerei e falarei com você. Agora leia o resto, você, vai lá.
Pausa. Por que Deus ia tirar o espírito? Veja, esse espírito que Deus está falando que vai tirar de Moisés não é o zoe e nem o psique. Os dons na Bíblia são chamados de espírito também. Quando a Bíblia fala dos 7 espíritos de Deus, não é zoe nem psique. Você quer ver? Por que Deus iria tirar do espírito? E que espírito Deus iria tirar de Moisés e compartilhar com os 70? Para que ele não levasse a carga sozinho. Um pastor, ele precisa transferir o seu DNA para os seus líderes. Irmão, o único que pode gerar DNA na igreja é o pastor dela. O único, qualquer outro DNA arrebenta a igreja. Por isso que Deus não falou, vou levantar os 70. Ele disse, vou tirar de Moisés para os 70. Porque existe um DNA. 2 visões é o quê? Divisão. Então ninguém pode gerar DNA num lugar onde já tem um DNA. Você pode ter um DNA em outro lugar, mas aqui já tem um. Isso é muito importante a gente entender, porque aonde tem vários DNA, várias linguagens, não sei o quê, tem problema. Então Deus não queria uma divisão no meio do povo. O que ele fez? Vou tirar do espírito de Moisés, para que todos falem a mesma língua. Agora olha que coisa interessante. Isso aconteceu em Deuteronômio 34, versículo 9. Porque no meio dos 70, tinha um jovem chamado Oséias, que ficou popularmente conhecido como Josué. E Josué se tornou o herdeiro de Moisés. Mas como ele recebeu o espírito de Moisés? Ele estava entre os 70. Olha lá. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do... Então, qual é o espírito que Deus tirou de Moisés? Estava cheio do espírito de sabedoria. Mas como que ele recebeu o dom de sabedoria que era de Moisés? Porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Então veja, o Senhor pôs os 70 e falou, Moisés, agora impõe as mãos. E eu vou transferir do espírito que está sobre você, sobre os 70. Você vê o que é imposição de mãos no Velho Testamento? Mas você vê também o que é imposição de mãos no Novo Testamento? Como ela é extremamente importante e poderosa. Toda unção que vem na sua vida, ela fica retida na sua carne e transparece pelas suas mãos. Por vários motivos Jesus diz, impõe as mãos sobre os enfermos, porque normalmente um crente cheio de poder está com a mão pingando óleo. Toma muito cuidado com quem você deixa pôr as mãos na sua cabeça. Porque as mãos transferem unção e outras coisas também. Eu não deixo ninguém pôr a mão na minha cabeça. Então, quando eu não conheço a pessoa e a vida dela, aí ela vem com uma profecia e ela já vem com a mão assim, pá, aquela grandona, mão grandona. Eu não posso julgar as pessoas. E nem sempre, irmãos, a gente está com o coração muito discernido, muito discernível. Às vezes você está cansado, você está chateado, e aí o seu discernimento fica comprometido. É natural, isso não é carnalidade. Nem sempre o seu discernimento está bom. Se você ficar bastante cansado, seu discernimento já não vale mais nada. Discernimento só funciona quando o físico da gente está bem. Mas eu não quero julgar aquela irmã que está vindo profetar. Eu sempre faço isso, mas a gente está numa época que não pode abraçar, não pode fazer nada, né? Mas vou te dar um exemplo. Normalmente, a pessoa quando ela vem para profetizar sobre você, ela já vem com a mão na cabeça. Quando ela vem profetizar sobre mim, eu vou na direção dela. E quando ela vem com a mão na cabeça, eu pego a mão dela e põe aqui, ó. Abraça aqui, ora, irmã, ora. Mas na minha cabeça não põe a mão. O óleo vem na cabeça e passa pela mão, unge a minha cabeça com óleo, e ele transborda pelas mãos. Toda a narrativa bíblica é em cima da exposição, da imposição de mãos, da impartição, para que se passe o poder.
Você quer ver mais um texto? Esse é conhecido. Depois de vermos a história de Moisés e Josué, nós vemos aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, no versículo 9. Essa história é famosa. É a história de Elias e Eliseu. O Elias estava surtado. Ele mandou uma carta de demissão para Deus e falou: não quero mais trabalhar, não brinco mais, quero ser mandado embora da obra. A história de Elias é engraçada, porque Elias estava na caverna, mas deveria estar na batalha. Sansão estava na batalha, mas deveria estar na caverna. Tem gente que deveria parar, mas está fazendo. Tem gente que deveria continuar, mas parou. Quem tinha desvio de caráter era Sansão. Ele devia estar recluso na caverna. Eu chamo isso de síndrome da caverna, ou a síndrome de Sansão. No caso de Elias, ele tinha um servo, o Eliseu, e o Eliseu era mais temperamental que Elias, gente. A gente sempre faz discípulo à nossa imagem e semelhança. Porque filho não faz o que a gente manda, faz o que a gente faz. Se o seu discípulo vê você brigando no trânsito, ele vai criar, vai pegar seus costumes. Se ele não era temperamental, ele vai virar. Então a gente tem que entender que tudo que você fizer será replicado à sua imagem e semelhança, isso para os seus filhos carnais e espirituais. Né? Aí, Elias estava bravo, mas tão bravo, que ele foi atravessar o Rio Jordão, só os dois. Em vez dele entrar num barquinho, o que o metido fez? Abriu o rio só para os dois passar. Não precisava, mas abriu. Aí depois que ele abriu o rio, ele falou assim: ó, Eliseu, seguinte, pede o que você quer enquanto eu estou aqui, porque eu vou ser arrebatado em minutos. Aí Eliseu olhou e falou assim: eu quero o dobro do seu espírito profético. Mais uma vez, o dom é chamado de espírito. Elias olhou e falou assim: ah, mas isso aí, então por que perguntou? Você mandou eu falar, não mandou? Então eu quero ser o dobro de você. Elias falou assim: se me vir partir, recebe. Gente, dá logo a unção para o menino, você já está vazando. O homem estava num surto psicótico terrível. Mas Elias é, junto com Moisés, os dois maiores profetas da Bíblia. Na transfiguração foi Moisés e Elias que veio. As duas testemunhas do Apocalipse também serão Moisés e Elias. Então não dá para criticar nenhum dos dois. Não seja doido, eles têm poder de fazer chover e vir praga. Então fica na sua, que é melhor. Ou trazer seca. No caso de Elias, estavam andando e caminhando, de repente, Elias foi envolvido por uma carruagem de fogo. No meu livro eu falo que carruagem de fogo é essa, é um serafim. E Deus anda em cima desse carro de fogo. Ela parece, você sabe que a Bíblia, irmão, tem anjo que mora no sol, tem anjo com cara de tudo que é tipo, tem gente que pensa que anjo é só loiro do olho azul. Mas tem anjo com 4 rostos. O trono de Deus é um anjo. Esses anjos são chamados de tronos. Tem anjo que tem jeito de roda, tem óleo, rodas cheios de olhos. Os seres viventes é uma coisa absurda de estranha, né? Olhos por dentro e por fora, né? Rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi. É um negócio terrível, né? Então, Elias foi arrebatado por serafins, que são anjos de fogo que se parecem carros. E na hora que ele foi tomado pelos serafins, Eliseu gritou: meu pai, chamando Elias de meu pai, tu fostes levado com os carros de fogo. E o cara não deu a unção. Ele vazou e não transferiu. Mas o Eliseu era competitivo. O que ele fez? Tomou. O que a mulher fez com Jesus? Foi lá e tomou. Aprenda, irmão. Você precisa ser competitivo. Você tem que ser competitivo.
Eliseu pegou a capa. Elias não fez nenhuma oração. Mas havia um poder no que Elias falou: se você me vir arrebatado. E ele viu. Elias pegou a capa. Falou: agora vamos ver se eu estou de posse. Eliseu, agora eu coritibanei agora, né? Vamos ver se eu estou de posse da unção de Elias. Pegou a capa, também não quis voltar de barquinho. Eu vou abrir o rio só para mim passar. Pá, bateu no rio e gritou: cadê o Deus de Elias? Pá, abriu. Deus respeita a palavra profética. O rio abriu. Na hora que o rio abriu para Eliseu, os filhos dos profetas, tinha casa dos profetas, falaram: meu Deus, o homem, olha o texto bíblico, olha, vamos, continua. Depois que pegou o manto de Elias, texto anterior, tinha caído, voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, as águas se dividiram e ele, metido, atravessou. Agora olha, quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram, disseram, leia a resto, vai, bem alto. Como é que você refuta a transferência de unção? Me diga. Nós citamos aqui 2 textos poderosíssimos de como que funciona o sistema bíblico de transferir a mesma unção e transferir o mesmo dom. Você quer ver mais coisas aqui? No Novo Testamento, 1 de Paulo a Timóteo 4:14, o texto que nós lemos: não negligencie o dom que lhe foi dado. Como que esse dom foi dado? Do mesmo modo que Josué recebeu. Irmão, você precisa entender que o Velho Testamento é o Novo Testamento em quadrinhos. E o Novo Testamento é o Velho Testamento explicado. Tudo que aconteceu no Novo Testamento deveria se repetir na graça de forma espiritual. Isso está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. O Velho Testamento, a lei é só sombra da realidade da nova aliança. Agora olha que coisa tremenda. Timóteo, como que você recebeu o seu dom? Por uma mensagem profética que alguém veio, pá, impôs as mãos e transferiu. Esse texto, ele trata-se de uma ordenação ministerial, de fato. Porque os críticos nossos do movimento da chapação, ou mais conhecido pentecostal, eles nos acusam, e com base num texto. Eu vou te dar o texto primeiro, e como a maioria não tem a semântica, ou a interpretação, a hermenêutica, vai pensar que, como tradicional. Você quer ver? 1 de Paulo a Timóteo 5:22. Lê em voz alta. Não, 5:22. Vai lá. Se você ler esse texto, você vai dizer: mas eu não posso sair por aí impondo as mãos e transferindo unção. Eles usam esse texto para atacar a imposição de mãos e a transferência de unção. Mas esse texto trata-se de consagração pastoral. O que o apóstolo está dizendo para Timóteo? Não consagre alguém ao ministério precipitadamente, senão você entrega ele para o diabo. Por isso, escute o que eu vou falar que é sério. Por isso que o modelo bíblico de consagração é: primeira coisa que você faz quando quer consagrar alguém, entrega ele para o diabo. Opa, não é antibíblico, vou te explicar. E aonde que você entrega ele para o diabo? No deserto. A Bíblia diz que antes de Jesus iniciar o ministério, o Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo. Está aqui, diabo, tenta ele. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. Por quê? Todo mundo precisa passar pelo teste
de dizer não ou sim ao diabo. Senão ele não serve para o ministério. Eu tenho esse costume. Então, normalmente, eu quero consagrar alguém. Eu falo, ó, eu tenho gente lá, irmão, que já está no probatório 6 anos. E no sentido de consagrar. Minha sogra ficou 5 anos no probatório. A minha esposa diz que é algo pessoal. Tadinha. Judiação, ela é uma bênção. Mas teve gente que ficou no probatório 1 ano. É o mínimo. Eu não tenho tempo máximo, mas tem tempo mínimo. Por quê? Quando eu ponho alguém no probatório, eu estou mandando ele para o deserto para ser tentado. Se ele vai ser aprovado ou não, é ele, Deus. É o pior momento da vida dessa pessoa que almeja o ministério. Todo mundo diz, pastor, que luta que eu estou passando. Eu falo, irmão, não se esqueça que você está no deserto, sendo tentado pelo diabo. Do que o Satanás. De cada 10 que eu ponho no probatório, 2 se cria. Irmão, é muito importante isso, porque se você não faz isso, você consagra o leigo, você precipita em pôr as mãos e você entrega ele para o diabo. É igual Jesus, estava pronto para pregar, mas não está pronto para suportar. Você precisa suportar o deserto e a tentação, para ir suportar as lutas do ministério. Uma das tentações que uma pessoa que almeja o ministério tem, a primeira delas é questionar o seu líder. Jesus foi tentado 3 vezes a pôr Deus na parede. Toda pessoa que vai para um probatório, ela é tentada. Irmão, eu tenho umas teses de liderança assim que às vezes funciona. Por exemplo, eu chego para os meus líderes, homens, e corrijo eles. E falo para eles, agora não vai contar para sua mulher não. Por quê? Vou te contar. O meu pastor, ele era muito duro comigo. E quanto mais duro for seu pastor, mais casca você cria. Então escuta isso. Pastor frouxo gera obreiro frouxo. Que a gente cria a imagem e semelhança. Eu sou da época que o pastor nem ria no púlpito. O meu pastor, meu primeiro pastor, gente, ele batia demais em mim. Eu pensava que aquele homem era usado pelo diabo. Esse cara tem Satanás no cor dele. Aí eu ia para minha esposa e chorava. A minha esposa não aguenta ouvir falar dele, pegou birra, porque mulher tem senso materno. E às vezes Deus está usando aquele homem para tratar o meu ego, minha carne, meu orgulho, mas a mulher não entende isso. E aí, aprenda uma coisa, homem não sai da igreja, mulher tira. Ó, anota aí. O homem é o último a vir da família, mas depois ele não quer sair mais. É a mulher que tira. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A mulher, deixa eu te falar. Quem é que decide o que se come em casa? Então é a mulher que decide o que conversa ou não na mesa. O problema é que tem pastor que é prato de domingo nas casas. A mulher pede oração pelo filho que não quer mais a igreja, pelo marido que desanimou. Mas ela não cansa de criticar o líder e todo mundo em casa. Pois não adianta pedir oração, porque quando o homem sair, ele não volta mais também. Foi uma luta para você trazer ele para Jesus. Aprenda a ter maturidade, irmã. Não estou falando de coisas graves. Por exemplo, eu não acho que a mulher que apanha em casa tem que ficar orando. Na igreja que eu sou pastor, eu falo que se você bater na sua mulher, eu entrego você para a polícia. Esse é o Pedro. A gente quebra na botina, na bicuda. E eu não quero saber. Bate na... a mulher chega com o olho rosto, cai da escada. Cadê a sua escada? Chama aqui que eu quero conversar com ela. Tem irmã que fala que caiu da escada, nem escada em casa tem.
Ah, não, pastor, é da bicicleta. Irmã, você também não tem bicicleta. Deixa eu ver de onde eu caí. No banheiro, sei lá. Então, deixa eu te falar um negócio. Para a gente não perder o foco sobre transferência de unção. A unção, ela está completamente ligada ao DNA original seu. E o seu DNA original de unção não é o seu. Irmãos, nós temos pelo menos 5 tipos de pais. O pai carnal. O pai espiritual é aquele que você aceitou Jesus no dia que ele pregou, você levantou a mão. O pai que te batizou. O pai da unção. Se você tem o prazer de num só ter esses mesmos, amém. Mas tem gente que tem um pai na unção, um pai do batismo, um pai espiritual, um outro pai carnal. Tudo isso são DNAs espirituais que são jogados dentro de nós. Você precisa interpretar essas coisas. Então eu costumo dizer para as pessoas, aprenda a aproveitar até as humilhações. A morte do orgulho é a humilhação. A maneira de Deus tratar a gente arrogante e orgulhosa é usando outros para humilhá-lo. Deus só mata orgulho quando é humilhado. Você já viu que você não humilha gente humilde? Gente humilde nunca se sente humilhado. Se está doendo, é porque tem ego ainda aí. Então eu aprendi no ministério a ter costa larga. Eu fui abandonado pela mãe, fui abandonado pelo pai, moro sozinho desde os 16 anos, fui rejeitado em um monte de lugar, e era motivo de que eu falava tudo errado, irmão. Imagina, eu já sou do Goiás, ainda não sabia ler. Desculpa os goianos. Mas o brasiliense não pode rir de goiano, porque todo brasiliense é goiano ao quadrado. Se você sair para a direita, você vai para onde? Para a esquerda, você vai para onde? Então, baixa a bola, porque todo mundo aqui é goiano. Então você vê, eu saí da roça, irmão. Eu matava porco. Eu saí da roça para as nações. Um analfa de pai, beto de mãe. Então você acha que uma pessoa igual eu, você mimizenta? Cara, gritar comigo, eu falo, que dó desse rapaz, não está bem. Então os pastores, um dos meus pastores dizia que não é possível, você tem coração de filho. Por quê? Porque a gente briga com você, você fica balangando o rabinho assim. Eu falei, não é coração de filho não, pastor. Já passei por piores. O que o senhor está fazendo não é nada do que eu já passei. Ser espancado, fugir todo ensanguentado, morar como um mendigo na rodoviária do Gama, fugindo de um pastor espancador que queria me matar. Dormir numa caixa de papelão por uma semana do lado da lotérica, sem ter o que comer, na rodoviária do Gama. Você acha que eu vou ficar com frescura? Aprenda uma coisa, Deus nunca vai te usar grandemente, sem lhe quebrantar grandemente. Deus precisa de gente quebrada. Tem gente que sobe numa moeda. É difícil, mas ele quer unção. Então deixe-me te explicar uma coisa muito importante. Não precipite em impor as mãos. Então, todo probatório dá sinais. Cada probatório de alguém tem uma maneira estranha de agir. Tem gente que entra num ostracismo, no marasmo, é aquele jogador que joga com calça jeans, um ganso da vida, assim, sabe? Uma preguiça. Quando faz um lance lindo, você fala, uau, que craque. Aí você fica com mais raiva ainda, porque você sabe que o cara sabe jogar, mas tem preguiça. Então tem gente que você fala, o cara tem um ministério, meu Deus do céu, mas o cara tem preguiça. Tem preguiça de ler,
O cara aperfeiçoou seu ministério, o cara mostra serviço, o cara mostra trabalho, o cara não mostra. E o probatório, ele revela também quem é murmurador. Ele revela no probatório quem é mentiroso, vira mais mentiroso ainda. Quem não paga as contas, aí que se lasca de vez. Então o probatório é o seguinte, ou é morte de uma vez, ou o cara vence o diabo lá no deserto e vem para fazer milagres igual Jesus, ou ele se afunda de vez. Por isso que ministério, ao mesmo tempo que Paulo falou é uma coisa boa, é também uma coisa ruim. Bom, dito isso, não temos somente a imposição de mãos para a consagração, no entanto percebemos que o modelo bíblico de consagração é também um modelo de transferência de DNA, de transferência de unção. Você impõe as mãos e você transfere sua unção com palavra profética. A partir de hoje, isso, aquilo, outro, etc. Isso a gente não faz de forma precipitada. Mas nós temos outros modelos. Por exemplo, olha na Bíblia aqui em Atos 13, do 1 ao 3, como foi o início do chamado ministério de Saulo, adentro. Deus nunca mudou o nome de Saulo, gente. Quem mudou foi a fronteira. Saulo para os judeus, Paulo para os romanos. O nome é o mesmo. Então eu vejo gente falando que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. É que em Roma, Saulo é Paulo. Tá bom? Agora veja lá. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, o Paulo, nosso Paulão, oh meu Deus. Agora, como que começou o processo do ministério de Paulo? Enquanto adorava o Senhor e jejuava, olha o probatório aí. Disse o Espírito Santo, separa-me Barnabé e Paulo para a obra que tenho chamado. Gente, eles ficaram anos. Agora, quantos estavam esperando o ministério no probatório? Muitos, falou o nome de alguns. Ah, que eles ficaram chateados. Por quê? Eu também estava. Ficaram no mimimi violento, porque hoje é assim. Você separa 5 e fala, agora vão orar. Eu oro daqui, vocês daí. Vocês estão no deserto para ser aprovados por Deus e vencer o diabo, vencer os piores momentos de vocês. Mas depois Deus fala, chama só um, o resto, desvia. Mas foi assim, ó, chama só Barnabé e Paulo. E aí como é que eles receberam a unção? Leiam. Depois de orar e jejuar, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Veja os irmãos, que o princípio da imposição de mãos é surreal. Agora outra coisa, temos também o modelo de transferir bênçãos pelas mãos, cura. Tem o modelo de transferir dons e transferir do dom. Ou seja, é quando eu tenho um dom e transfiro do meu dom, não o dom. Pessoas são beneficiadas com o meu dom, não recebendo o dom, mas sendo beneficiadas pelo dom. Isso também é por imposição de mãos. Em Mateus 19, versículo 13 a 15, veja o princípio da imposição de mãos na nova aliança. Diz assim, depois trouxeram crianças a Jesus para que e orasse por elas. Gente, é muito séria a imposição de mãos. Agora veja Marcos 10 e 16. Em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhe as mãos e as abençoou. Vocês perceberam que o princípio não mudou, do Velho para o Novo Testamento é o mesmo? Em mais um texto, em Marcos 5, 23, Marcos 5, 23, é a história de Jairo. Marcos 5, 23. Ele implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos para que ela seja curada. É muito. Olhe para as suas mãos. Diz, há poder de Deus nas minhas mãos. Irmão, esse poder não é só de pastor. Não existe elitismo no reino da unção.
A única coisa que me difere de você é que eu tenho um manto administrativo celestial. Só isso. Porque quando se trata de dons e unção, nós temos um sacerdócio igual, universal. Deus me deu uma administração espiritual, apenas isso. Mas a unção que eu tenho, você tem. Pelo menos deveria ter. É isso mesmo. Marcos 16 e 18. Lê em voz alta. Eu vi um pastor agora, tempo desse, falando igual um ateu. Ele disse assim, cadê agora? Ele olhava para a câmera de forma escarnecedora. Os pregadores de cura, que não cura o Covid. Quem está falando isso é ateu, gente. É ateu. Mesmo porque, se Deus está agindo de alguma forma, a gente pode orar do jeito que for. Porque existe uma coisa que chama soberania de Deus. Então agora deixou de ter dom de cura, porque... Aí ele diz, por que os pastores não vão para os hospitais? Vamos tentar a Deus também? Quebrar um princípio? Vamos lá. Transferindo unção. Já aprendemos que pelas mãos você transfere DNA, que é a imposição ministerial. Você transfere bênçãos, dons e curas. E agora, transferindo o mesmo dom. Veja, o mesmo dom que eu tenho, eu posso transferir para outro. Esse é o modelo bíblico. Lembra os irmãos que eu disse que são 3 coisas para você receber a unção de alguém? 2 delas eu falei, a outra eu vou falar agora. Impor as mãos, como já falamos, orando e se consagrando, como já falamos, e a terceira. Essa gera uma polêmica absurda. Soprando. A gente não pode nem impor as mãos. E muito menos soprar agora. Mas é bíblico soprar, pastor? Soprar sobre as pessoas, o Espírito Santo? Que o Benihim faz isso, todo mundo chama ele de herege. Veja em João capítulo 20, verso 21 e 22, se a gente sopra sobre as pessoas o Espírito. Leia bem alto. E agora, o que a gente faz? Sopra. Vê que, irmão, não critica aquilo que você não sabe, não critique aquilo que você não entende. Você acha que o movimento pentecostal com 100 anos apareceu aí do nada, porque é doido? Tem umas loucuras aí, tem uns negócios aí que parecem santo de macumba. Tem, gente. Mas deixa eles que vão dar conta. Já é tão difícil a gente ser crente. Vou cuidar ainda do cristianismo do outro. Esse dia um cara perguntou, você é pastor, apóstolo, irmão? Eu falei, irmão, estou tentando ser crente ainda. Em Atos 19, versículos 6 e 7, olha lá, ó, Atos 19, versículos 6 e 7. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e profetizar. Ele transferiu unção. Também em Atos 8, no verso 18 e 19, a história de Samaria. Pois que Filipe pregou, foi lá os apóstolos. Vamos lá. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com imposição de mãos. Falei soletrando, porque tem gente que não entende. Então tem gente que ele tem uma Bíblia seletiva. Tem hora que ele crê na Bíblia. Como é que essas coisas é só para os tempos apostólicos?
E a coisa era tão forte que Simão ofereceu dinheiro. E olha o que ele diz, próximo verso. Disse-me, dai-me também esse poder. Ora, se ele tivesse só ouvido um conjunto de teologia e doutrina, eu transfiro sobre você a teologia. Evidente que ele viu uma manifestação poderosa. Qual foi a manifestação? No versículo 14, por favor. Vamos voltar um pouco antes. Versículo 10. O que o Simão viu que deixou ele doido? Volta um pouco. Volta um pouco antes. Um pouco antes. É que não estava no cronograma. Mais um pouquinho, mais um verso. Aí. Lê em voz alta. Qual poder Simão quis comprar? Qual poder que os apóstolos transferiram para o povo? O mesmo de Filipe. Qual poder que Simão viu que era transferido com poder? Isso. Esse poder de expulsar demônio e mais. Diz a Bíblia que os demônios, quer ver o verso 7, porque tem gente que pensa que demônio gritando num culto, nossa, está igual ao universal. Quer ver o verso 7? Põe o verso 7. Lê em voz alta. Fazendo o quê? Mas eu estava realizando uma cruzada, olha, de janeiro a março, quando começou a pandemia, nós já tínhamos ganho mais de 20 mil almas para Jesus em cruzada. A última cruzada nossa, foram 400 pessoas que caíram endemoniadas. Aí depois eu vou assistir depois. Teve um dia que foi só cura, outro dia só libertação. Aí gente, quando caiu endemoniado, filhote de Edir Macedo. Aí no outro dia teve cura, filhote de Valdomiro. Irmão, quem me conhece, sabe que antes de aparecer Valdomiro, eu já estava fazendo programa na televisão, orando pelos doentes. Alguém aí se lembra? Olha aí, tem 3, 2. Vocês são tudo novinho. Eu sei que eu tenho cara de adolescente, mas eu vou para 40. Aí, tem gente que pensa que curar enfermo é coisa de falso profeta. Levantou paralítico é falso profeta. Expulsou demônio é neopentecostal. Irmão, curar enfermo, por incrível que pareça, é a coisa certa que eles fazem. Expulsar demônio é a coisa mais certa que a Universal faz. Ah, se eles fizessem só isso. Essa não é a coisa errada, meus irmãos. Veja que o Filipe teve lá em Samaria e aconteceu igualzinho a Universal. Os demônios saíam fazendo o quê? Dando berro, gritando. Eu fui num culto, uma igreja tradicional aí, vou dizer o nome, Setoriana. Eu fui lá nessa Setoriana pregar e o pastor queria avivamento. Aí me chamam. Falei, que tipo de avivamento o senhor quer? Pastor, eu quero loucura. O cara já plantou uma vinha e queria sair bêbado. O cara queria sair lambuzado já. Então tá bom. Então eu vou fazer 3 dias. Num dia eu vou fazer libertação. No outro, batismo com o Espírito Santo. No terceiro, deixa o povo orando em língua. Faz assim, tchê. Na época que eu fui fazer essa ministração nessa igreja, a igreja tinha uns 200 membros. Hoje tem 4.000. Aí eu estou lá ministrando nessa Setoriana. E orei, já caiu uns 3. Irmão, o povo tudo correu para fora, deixou só eu e os endemoniados. Mas, gente, o povo saiu tudo correndo para fora e eu fiquei sozinho com os endemoniados. Eu falei, se vocês não voltarem para dentro da igreja, eu vou mandar os demônios entrar em vocês. Correram para dentro da igreja. Ou seja, tradicional não crê no poder, mas crê no diabo. Eu tenho um amigo meu que ele era muito tradicional, muito tradicional. E ele vivia zoando comigo. Eu expulso demônio lendo a Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Falei, tá bom. Estava eu e minha esposa viajando para Ponta Grossa, eu dirigindo, meu celular toca. Esse amigo meu, Hernani, onde você está? Falei, cara, estou dirigindo. Pelo amor de Deus, vem aqui na igreja. O que aconteceu, fulano? Manifestou um demônio. Falei, isso é pelo amor de Deus? Cara, você não tem noção. O demônio já comeu o teto da igreja. Tem 2 diáconos que já foram para o hospital, já pôs, estragou o som tudo, quebrou cadeira e disse que vai pôr fogo na igreja. Eu falei, e ele vai pôr, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, não brinca com isso. Eu falei, não estou brincando não, ele vai pôr fogo na igreja. Pelo amor de Deus, vem aqui. Eu falei, que vem aqui, cara, você é um pastor. Eu sei que eu sou. E o sem vergonha disse, mas esse não é meu ministério. Ah, não é? Se expulsar demônio não é seu ministério, vá pastorear em Marte, porque talvez lá não tenha demônio. Porque o demônio está na terra toda. De onde tu vem? De passear pela terra e vadiar pelo mundo. Então ele é o príncipe do mundo, o Deus que cegou o entendimento. Ele está aí, gente. Vive e ativo. Ainda fica gritando, Timão é o. Aí, bate palma não. Isso foi um palavrão que eu falei aqui agora. Presta atenção. Escute bem. Aí eu falei assim, fulano, não dá. Escuta só, eu estou dirigindo, já estou a 50 quilômetros de Curitiba. Como é que eu vou indo na sua igreja? Estou indo pregar em Ponta Grossa. Pelo amor de Deus. Falei, mas faz o seguinte. Entra lá, você mais um 5, segura ele, põe ele na linha. Como é que é? Põe o diabo no telefone que eu quero falar com ele. Ele falou, você está brincando? Eu falei, ó, tem outra maneira? Põe o diabo para falar comigo. Aí fala, você só pode estar brincando. Eu falei, faz o que você faz ou ele põe fogo na igreja. Aí eu só ouvi os barulhos. Aí de repente eu começo a ouvir no telefone assim, ó. Falei, demônio. Igual o português atende o telefone, sabe como, né? Tô. Aí o outro tem que falar do outro lado. Tô do lado de cá. É desse jeito, é verdade. Esse não era demônio português não que falou. Falou ao demônio o seguinte, primeira coisa que eu vou dizer, não desligue o telefone. E me escute e fica quieto. Estão me dizendo que você acabou com a igreja? Foi. Você vai pôr fogo na igreja? Vou. Você vai matar o pastor? Vou. E o pastor, sei lá, sangue de Jesus tem poder. Quase ouviu o pastor, Ave Maria. Mas pensa num pastor com medo do diabo, gente. E eu queria ficar sério para expulsar o demônio e ele não deixava. Falei, demônio, é o seguinte, você já está atrasando minha viagem. Em nome de Jesus, eu vou orar que agora você vai sair desse corpo. Em nome de Jesus, sai! Pá! Escutou um barulho, saiu. Aí o outro pegou o telefone, Hernani, você acredita que o demônio saiu? Eu falei, não acredito não. Você só pode estar de brincadeira. Mas cada coisa que a gente vê no ministério. Porque existem 2 coisas que você precisa ter para expulsar um demônio. Primeira, autoridade. E segunda, fé. Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus deu 2 motivos. Pela falta de fé, ou porque não tem autoridade. O que traz autoridade é consagração. Então tem demônio que sai com jejum e oração. Jesus não disse que aquele demônio não saiu porque eles não eram consagrados. Às vezes foi a falta de fé. Chamou eles homens de pequena fé. Por que não tendes fé para expulsar o demônio? Fé. Porque os sinais, a Bíblia não diz que os sinais seguem os pastores, os apóstolos, os mega, ultra, super, amazing homens de Deus. Os sinais seguem a todos os que creem. E expulsar demônio é um sinal. Faz parte dos sinais de maravilha. Fui pregar numa igreja moderna. Essas igrejas modernas hoje, pastor, a hora que você expulsar demônio, só por favor, não alvoroça não, que o povo leva para expulsar numa salinha. Falei, mas por que você faz isso? Não, porque a igreja aqui é diferente. Falei, é elite, né? Então rico não pode ver rico endemoniado.
Só pobre que pode ver pobre endemoniado. Rico não pode ver rico endemoniado. Esconde. Falou que é rico, esconde. Minha filha caiu, esconde. Falei, irmão, será que você está percebendo que você está escondendo os sinais? E as pessoas devem ver os sinais? E você está escondendo? Mas demônio é sinal? Falei, não, vem cá, deixa eu ler a Bíblia para você. Você lê o quê? Revistinha para pregar? Numa outra igreja eu fui pregar, uma igreja riquíssima, gente. Uma pastora, igreja toda moderna. A pastora já chegou e falou, pastor, eu sei que você faz aí um trabalho de libertação. E demônio manifesta, eu vou te fazer um pedido, não faz isso aqui não. Eu falei, por quê, pastora? É porque aqui a gente não mexe com ele. E ele não mexe com nós. Eles têm um trato com o bicho. Irmão, eu fiquei tão nervoso com essa pastora, que eu falei, nunca mais eu piso aqui, mas antes eu vou desgraçar a vida dela. Porque rico não pode ver rico endemoniado. Eu peguei o microfone, olhei para a igreja e falei, aqui tem demônio cheirando natura. Aqui, natura já não é coisa de rico, aqui tem demônio cheirando lacome. Demônio caro esse, né? Esse demônio é caro, né? Irmão, peguei o microfone, não dei um pio, nem boa noite, igreja, fiz aquela cara de possuído assim. Sabe aquela cara de drogado assim, ó? Falei, fecha os olhos, todo mundo. Primeira oração que eu fiz, demônio do inferno, irmão. Cara com terno, outra com os laquetes, tá! Começou a voar a unha postiça, só neguinho de 4 assim, ó. Falei, tá vendo? Tem demônio rico e pobre. Tá cheirando lacome, mas tá rosnando. Quando eu olhei para trás, a pastora estava em cima da cadeira e gritava assim, ó. Caiu uns 30, 70 endemoniados, assim, ou até mais. Eu, quando estava aquele monte de bicho no chão, assim, rosnando, olhei para a pastora. Peguei o microfone e falei assim, agora a senhora expulsa que eu estou indo embora. E não sei o que aconteceu com o resto, fui embora. Acabei com a raça dela. Ia ter que aprender a expulsar demônio na marra. Catar coquinho, gente. Noutra igreja aí um demônio manifestou e ficou ali de joelho, meia hora de joelho endemoniado. Daqui um pouco o celular do endemoniado tocou. E o cara lá e o celular tocando, daqui um pouco o demônio olhou e falou assim, peraí. Alô? Agora eu não posso. Estou endemoniado. Liga mais tarde. Ô, gente, essa última parte é brincadeira, é só para alegrar o seu coração, tá bom? Essa já é uma criação minha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Coloca para mim Romanos capítulo 1, no versículo 11. A do celular vocês gostaram, né? Preste muita atenção nesse texto. Aonde nós temos... Tem gente até que tirou a máscara. Ontem teve uma irmã que incorporou no Espírito Santo aqui, ó. Esqueceu que estava numa pandemia. Deu rabo de arraia, helicóptero do avesso, ficou dando estrelinha para lá e para cá. Jesus amado. É assim que é bom, né? Aonde está, pastor, a base bíblica de compartilhamento de dons? Está aqui, lê em voz alta. Notem o português experimental. Paulo não está dizendo, eu vou ir para orar por você para você receber uma cura. Ou alguma coisa do meu dom. Ele diz, eu vou aí compartilhar algum dom. Algum dom. Eu vou aí transferir.
O termo compartilhar, porque tem gente que fala, como é que vai transferir aí eu vou ficar sem? Irmão, é compartilhar igual do Facebook. Fica na sua página e num monte de outras. É compartilhamento. Inclusive, dom do Espírito é assim, quanto mais eu transfiro, mais eu recebo. Agora, para eu concluir aqui, eu preciso contar para você 3 experiências. Eu havia lhe dito que, quando se trata de unção e transferência de unção, a gente tem que ser competitivo. Eu fui tocado por 3 homens de Deus na minha vida, que transferiram sobre mim a unção deles. 3 em momentos específicos, com dons específicos. O primeiro, eu estava em Goiás, morando na casa da minha avó, que é em Goiânia. Minha avó foi num culto onde tinha um evangelista pregando. Esse evangelista se chama Cristiano Neto, é pastor de uma grande igreja em Curitiba hoje. E eu estava vendo aquele pastor pregar, e eu fiquei apaixonado pelo ministério daquele homem, gente. Mas foi uma coisa que mexeu com a minha cabeça. Ele terminou a conferência, foi embora para Curitiba. Um dia depois que ele foi embora para Curitiba, eu liguei, peguei o telefone no livrinho e liguei no escritório dele. Quero falar com o Cristiano Neto, eu tinha 16, ia fazer 16 anos. O Cristiano Neto atendeu. Falou, alô, olha, eu sou o Hernani, aquele menininho que cantou, o senhor gostou? Aí ele, tá, você é o Goianinho? Ó, eu estou aqui para dizer que Deus falou comigo que é para eu ir embora para Curitiba para trabalhar com o senhor. O pastor olhou e falou assim, como assim? Mas quantos anos você tem? 15. Chama seu pai para eu falar com ele. Não, meu pai não está aqui. Mas chama, não, é como se eu não tivesse, moço. Então chama tua mãe. É pior ainda um pouquinho. Então você mora com quem? Com a minha avó. Chama sua avó. E o goiano é engraçado que ele fala, meu pai, minha avó. Não é pai, mãe, é minha. É minha avó. Ele falou, chama sua avó. Ela vem, eu no telefone público, minha avó caminhando. O que você está fazendo? O pastor de Curitiba quer falar com a senhora, porque eu estou indo embora para Curitiba. Ela, você está louco, Pia? Caçar o que fazer? Aí minha avó no telefone, pastor, não, me perdoe. Só falava isso, não, me desculpe. Ele não vai lhe incomodar mais. Não, pastor, ele está empolgado com a cruzada. Não se preocupe, eu cuido dele. Terminou, ela já veio na minha orelha. Você foi incomodar o pastor, você lá tem idade para ir embora? Eu falei, vó, te amo, mas eu vou embora para Curitiba. Irmão, no outro dia, entrei dentro do ônibus. 28 horas de viagem. Toda a minha bagagem cabia na sacolinha do Carrefour. Eu tinha uma calça marrom que quando eu ia andar com ela, ela olhava para mim e dizia, eu não vou, só tinha ela. Irmão, 28 horas dentro do ônibus. Cheguei em Curitiba no inverno, menino. Inverno em Curitiba, não é esses inverno mequetrefe aqui do DF, não. Lá é inverno, é 3, 4 graus abaixo de zero, ok? Tá bom? Não é essa coisa aqui, com 15 graus, tá todo mundo de luva e cachecol, não. Essas coisas mequetrefe, Xiaomi daqui do DF, não. Esse inverno Xiaomi. Aí, cheguei lá, gente, naquele inverno, eu com uma blusinha fina. Gente, nunca passei tanto frio na minha vida. Eu falei assim, eu estou com tanto frio, que eu acho que o inferno é frio e não quente. Eu acho que, gente, eu peguei um ônibus vermelhão, o ônibus foi parar num bairro que chamava Vila Perneta. Bom lugar para ser um deserto, né? Deus estava me mandando para um lugar para ser tentado. Gente, passei fome. Aluguei um quartinho para solteiro. Passei fome. Aí, através dos livros do pastor, ele tem muitos livros, eu descobri que ele tinha um culto quinta-feira à tarde. Irmão, fui bater na igreja do homem, quinta-feira à tarde. Estou sentado lá no meio daquela multidão, igreja gigante. O pastor descendo o sarrafo no povo, tão bravo, ele estava bravo. Segundo ele, ninguém vem aqui no culto da tarde para cantar, igreja lotada. Mas na ceia estão fazendo fila e brigando na escala para cantar. Mas no culto da tarde da bênção, ninguém quer cantar. O homem estava bravo.
A briga de sempre. Eu sou pastor de igreja, essa briga é eterna. Aí, ele falou assim, mas eu vou promover gente aqui hoje. E a partir de hoje, quem vier cantar aqui na quinta vai ser o líder do louvor da quinta. Alguém aqui quer cantar? Ninguém levantou a mão. Alguém? Levantei a mão. Você canta? Canto. Vem aqui cantar um hino. Cantei. E quem não gosta de um sertanejozinho bem tocadinho, né? Vou te falar um negócio. Vou te falar. Lá vai uma... Não, essa não. Essa não é hino, né, gente? Desculpa. Aí eu cantei e o pastor ficou assim, meu Deus, menino. A partir de hoje você é o líder do louvor da quinta. Falei, obrigado, pastor. Obrigado. Quietinha, moço. Terminou o culto, vá lá no escritório falar comigo. E quem disse que eu queria falar com aquele pastor, gente? Ele ia descobrir de onde eu era. Cheguei no escritório, ele, e aí, me fala de você, você deixa isso para lá. Não, me conta a sua história, você deixa quieto. Não, eu quero saber de onde você é. Eu falei, pastor, vou te falar. Há 2 dias atrás, eu falei com o senhor. E logo, a hora que eu falei isso, ele pôs a mão na cabeça e falou assim, não. Eu falei, sim. Ele falou, você não é o Goianinho? Eu falei, sou. E para piorar, agora o senhor não pode mandar embora. O senhor me promoveu e me contratou para cantar na igreja. E mais, sou de menor e o senhor tem responsabilidade por mim agora. Irmão, eu desgracei a vida do pastor. Irmão, aquele pastor não queria me bater, não queria, mas ele começou a rir. Falou, sua avó, o senhor pode ligar para ela aí agora. Qual é o telefone? Ó, liga no orelhão, o dono do bar atende e chama ela. Era assim, não era? Dona Orvalina, seu neto está aqui em Curitiba, Dona Orvalina, 1000 e tantos quilômetros. Se vadio, fugiu. E ele disse que não vai embora. E o senhor pode acreditar nisso. Irmão, eu virei o líder do louvor naquela igreja. Aquele pastor era um homem, um evangelista nacional, mas que eu amava a unção dele. Fiquei ali, ele me levou para morar na casa do pai dele, que só morava o pai e a mãe, e ali eu comecei. Com 16 para 17 anos de idade, ele me colocou para ministrar nos cultos de quinta e de sexta. Aí ele descobriu que eu levava jeito para expulsar demônio. Meu apelido era Caça-Fantasma. Então, quando eu chegava numa igreja para ministrar, no início do ministério, tem pastor que dizia, quanto você trouxe dentro da mala agora? Porque às vezes eu mal pegava o microfone e já começava a cair. Aí, um amigo dele, de Belo Horizonte, chegou e ia pregar na igreja um domingo, mas chegou sexta, muito amigo dele, pastor de uma grande igreja, líder de várias igrejas de Belo Horizonte, e na sexta-feira, o pastor pregava e eu orava para os bichos caírem. De repente, o pastor Marco Aurélio chegou bem na hora que eu estava expulsando demônio, cada um enorme, eu pequenininho, mas magro, e os bichos ficavam urrando no chão. O pastor Marco Aurélio, que é enorme, ficou olhando assim, não acredito que eu estou vendo isso. Aí ele falou assim, Cristiano, dá esse menino para mim. Cristiano falou, você está doido? De onde veio esse menino? Rapaz, isso aí caiu do céu, apareceu aí, agora eu não libero ele para ninguém. Ele falou, não, mas, por favor, deixa ele pelo menos uma semana comigo em Belo Horizonte. Vou falar com ele, 1, 2 semanas talvez. Aí ele veio falar comigo, falou, você vai ficar 1 semana comigo em Belo Horizonte, orando pelos enfermos, expulsando demônio. Irmão, eu nem sabia falar direito. Pior, eu era gago. Mas era mais por causa da timidez. E aí, fui para Belo Horizonte. Primeiro voo meu, da VASP. Irmão, cheguei em Belo Horizonte. Primeira viagem minha missionária. A igreja gigante, meu Deus, e eu um goiano que falava tudo elado, olhos, unhas, ouvidos, orelha. Falei, menino, seguinte, lá o Cristiano prega e você ora, aqui você faz tudo. Falei, agora lascou de vez. Pastor, eu só sei orar. Fala aí 15 minutos que Jesus sara a cura e ora para o povo. Então tá bom. Foi assim que começou. Primeiro dia, ele me chamou no escritório, pegou o envelope e falou assim, menino, seguinte, mineiro é assim, né? Aqui tem R$800. Se Deus te usar hoje, você vai ganhar mais 800 domingo de oferta. Se não, você já tem os 800, você vai embora amanhã. Eu
Falei, é assim que eu começo? E a pressão? Irmão, aquele pastor lá em Curitiba, olha o conteúdo do que você está entendendo sobre transferência de unção. Falei, tá bom. Irmão, se eu peguei um ônibus, fugi da minha avó, você acha que eu vou amarelar para um pastor desse? Você está besta, rapaz? Tá bom, eu vou embora. Deus está comigo. Irmão, primeiro dia, muita cura, libertação e tal. E eu nunca pus a mão em ninguém. Esse negócio de empurrar para cair, eu não ponho. Quem tem autoridade, tem autoridade. E orando e pau. Terminou, falou, agora você vai até domingo. Quando chegou no outro domingo a domingo, todo dia a igreja lotada. O menino tinha 16 anos de idade. Domingo a domingo. Quando chegou domingo, terminou, foi 180 almas ganhas para Jesus. O pastor falou assim, ó menino, foi uma benção. Esse pastor é meu amigo até hoje. Ó, tem 3.000 reais aqui para você. Eu quase morri de chorar. Nunca vi tanto dinheiro em toda a minha vida. Falou que ia dar 800 e deu 3.000. Irmão, sabe a primeira coisa que veio na minha cabeça? Eu preciso honrar meu pastor. Eu não tive coragem de bulir no dinheiro para nada. Eu pus na cabeça que a primeira oferta que eu ganhasse eu iria dar para o meu pastor. E o meu pastor é rico. Cheguei em Curitiba. Fui no escritório do Cristiano. E aí, Goiânia? Eles me chamam de Goiânia até hoje. Falei, pastor, foi bênção. O Marco Aurélio me ligou, gostou demais. Só que o pastor, ele fez uma coisa estranha. Ele me deu uma agenda. E eu nem abri essa agenda. Aí eu abri a agenda dentro do escritório do Cristiano. Quando eu abri a agenda, ela estava toda marcada. Esse pastor é superintendente de uma igreja quadrangular. Quadrangular tem 4 milhões de membros. Só ele cuidava de mais de 30 igrejas. Quando eu abri, pastor, essa agenda está usada. O Cristiano pegou e falou, não está usada não. Essa aqui é a agenda. O Marco Aurélio falou comigo, é a sua agenda para o resto do ano, para você pregar. Meu Deus, eu cheguei pobre. E agora eu tenho agenda para pregar. Você está louco? Como assim? Você só precisa estar aqui na ceia e nas sextas. Santa Ceia eu quero você na igreja. E sexta-feira eu quero você na igreja. O resto você viaja, vai ministrar. Eu virei um fenômeno, um menino que sabia expulsar demônio. Falei, pastor, outra coisa, ele me deu 3.000 reais. Falei, eu sei. Agora o que você vai fazer? Você vai descer e vai comprar roupa. Compra meia que você tem chulé. Compra cueca, que as suas está tudo cheio de pinga-mijo. Então vai lá. Aí eu falei assim, pastor, eu não vou fazer isso com esse dinheiro. Como não? Eu pus no meu coração que essa oferta é sua. O pastor queria me bater. Você acha que eu te mandei para Belo Horizonte para você me trazer dinheiro? Rapaz, você está precisando, Deus está te honrando, você não está vendo? Todo o sofrimento que você passou, agora Deus está começando a te honrar. Falei, pastor, olha a minha agenda, Deus vai me honrar muito, mas isso eu tenho que te honrar. Ele falou, então faz o seguinte, desce e compra roupa. O escritório dele era no centro, então tinha muitas lojas. O que sobrasse é oferta. Aí eu, muito esperto, desci, entrei numa loja de brechó. Irmão, gastei 500 reais, nunca comprei tanta roupa na minha vida. Tinha umas que era bem mais uma grandona. Eu subi, cinto, sapato, tudo, mas tanta coisa. Ele olhou e falou, e deu dinheiro? Eu falei, olha, pastor, um terno seu não daria. Mas eu tenho terno aqui que nem o senhor tem. Onde você comprou? Estava escrito ali, brechó. E sobrou 2.500, agora o senhor tem que aceitar. Irmão, esse homem pegou a oferta, impôs as mãos na minha cabeça e disse que tudo que Deus confiou a mim, você receba. Minha vida nunca mais... Esses dias eu preguei no aniversário dele e dei um relógio para ele. Minha vida nunca mais foi a mesma no ministério. Alguém que morou dentro de uma caixa de papelão, de mendigo na rodoviária do Gama. Veja só, irmão. Esse foi o primeiro homem. O segundo homem, com perto de 17 anos, eu descobri que tinha um homem pregando em Belo Horizonte, que eu presenciei uma cruzada dele aos 12 anos. Esse homem levantou um paralítico quando eu tinha 12 anos de idade na minha frente, aquilo me marcou. Minha avó estava nessa cruzada no Rio Vermelho, em Goiânia. Esse homem se chama Morre Cerulo. E aí, eu descobri que Morre Cerulo estava pregando em Belo Horizonte. O que eu fiz? Peguei um ônibus da Cometa, comprei uma barraca e acampei na frente do Minas Center. Louco ou não? Não tinha dinheiro, gente, só campei. Falei, eu sou o primeiro a entrar, eu sento na frente.
Eu não ia lá para assistir a cruzada. Eu fui lá porque eu queria que aquele homem tocasse em mim. Ninguém nunca pregou para mim sobre transferência de unção. Então eu sentei na primeira fileira. E eu tinha ensaiado em inglês. Eu vou parar na frente do Morcerulo e vou dizer: pray for me, please. Pray for me, please. Pray for me. Fiquei ensaiando, já é o suficiente. De repente eu olho para trás, lá vem Morcerulo, com 2 seguranças. Que a segurança era o Exu e o caboclo. Era o boitatá e a mula sem cabeça. Porque aqueles caras tinham demônio neles. Lá vem Morcerulo. Eu parei na frente do Morcerulo e falei: pray, foi ver o segurança e pá, sai daí, moleque. Falei, é um Exu, não é? Mas ainda tinha 2 dias para eu receber a unção. No segundo dia, lá vem Morcerulo. Eu paro na frente, foi o segurança, sai daí, moleque. No terceiro dia eu já estava desanimado. Gente, Deus, o senhor sabe que eu vim de longe, eu quero que esse homem lambreca a minha cara com óleo cheiroso. Eu quero que esse homem ponha a mão em mim. Eu quero a unção. Eu vi aquele milagre na minha frente, eu não abro mão dessa unção. Mas o segurança não deixava. O segurança já entrou, já me procurando, senhor. Morcerulo veio, subiu, começou a ministrar. Eu falei: olha, o segurança sentado do meu lado e o Morcerulo sozinho. Eu falei: gente, se eu correr aqui, esses brutamontes não me pegam nem nunca. Para eles levantar, o meu torque vai de 0 a 100 em 2 segundos e o deles a 20. Eu tenho mais torque do que eles. Pode até correr mais que eu, mas eu tenho mais torque. Diríamos que eu sou um up. E aí, eu olhei para o segurança olhou para mim, eu saí correndo e os caras atrás. O negócio grande, irmão, subi em cima daquele palco. O cara vai orar agora, na frente de todo mundo. Doido ou não é? Se alguém fizer isso aqui agora, eu vou dar um bicudão em você. Não pode. Protocolo. Subir, irmão. Não. Ai, que susto, gente. Pelo amor de Deus. Aí me mata. Deu até disparo, deu até ataque cardíaco agora. Irmão, eu subi. O problema é que a hora que eu subi, aonde o Morris estava pregando, junto com o intérprete, um tapete igual esse, o chão bem liso, eu pisei. Irmão, na hora que eu pisei, já aconteceu com vocês? Irmão, que tombó. E a hora que eu tombei, ele também, que o tapete trouxe todo mundo que estava em cima. Irmão, foi o mico do ano. Em cima de mim estava aquele homem ungido assim, e mais o intérprete, e eu lá embaixo. Morcerulo levanta com tudo. Aí vem um segurança e me segura. Morcerulo diz: deixa ele, eu sei o que ele quer. Eu já estava lá em cima chorando. Morcerulo começou a encher a mão de óleo. Irmão, foi a unção mais doída que eu recebi na minha vida. E ele olhou para mim e disse: você quer unção? Eu falei: eu quero. Quer muito? Muito. A que preço? Eu falei: eu nem te conto. Então você quer unção? Quero. Irmão, Morcerulo tem muita unção, mas o que ele tem de unção, ele tem de chato. Pensa num homem ungido. Ele é insuportável. Era, né? Faleceu semana passada com 89 anos. E aí, esse homem encheu a mão de óleo e mirou assim esse lado meu da cara. Falou: você quer a unção que eu tenho? Receba. Pá! Eu desmaiei. Não sei se foi com tapa ou se foi com a unção. Depois desse dia, milagres começou a acontecer através da minha vida. Foi automático. Terceiro homem que tocou na minha vida. Eu agora já era um evangelista, mas eu queria ser profundo na palavra. Eu queria ser um mestre na palavra. Eu não queria só pregar 15 minutos e orar pelos enfermos. Então eu assisti um pregador norte-americano, e aquele homem expunha a Bíblia de um jeito. O cara tem mais de 200 livros escritos, e eu queria ser desse jeito, escritor. Descobri que esse homem iria pregar em Águas de Lindóia, só que esse homem tem um problema sério com ele, diferente do Morcerulo. Ele é presbiteriano.
Então como é que eu vou pedir transferência de unção para um presbiteriano? Ele não crê. Falei, mas o que importa é que eu creio. Peguei meu carro em 2011 e pá, fui para Águas de Lindóia. 2011. Cheguei a Águas de Lindóia, irmão, no território inimigo. Brincadeira. Tinha 5.000 pastores presbiterianos. Falei, meu Deus, eu vou pedir oração para John Piper, ele vai rir na minha cara. O cara não crê nisso, não tem problema. Fiquei do lado do púlpito. John Piper é um senhorzinho, meu Deus do céu, a hora que ele desceu do púlpito, eu parei na frente dele. Aí eu já estava com inglês mais brasiliense. Cheguei nele e falei, senhor, por favor, eu vim de longe, ore por mim. Ele falou, que oração você quer, garoto? Eu disse, eu quero a sua unção. Aí ele começou a rir e pegou e me puxou assim para o peito dele. E ria. Daqui um pouco esse homem disparou a chorar. Eu tenho essa foto até hoje. E chorava, misturou baba com lágrima, me molhou tudo, minha cabeça, e foi chorando. Ele me ungiu com ranho, com baba, com lágrima, e foi me ungindo. E foi chorando, e não orou. Depois ele me abraçou e disse, vai com Deus. Irmão, foi como depois, se eu abrisse a Bíblia, as letras ficassem gigantes. Eu agora ia escrever, eu não me reconhecia mais. Porque a unção que você honra, você recebe. A transferência de unção, ela serve para esse tipo de coisa. Existe uma unção disponível agora. Qualquer uma pode ser sua, não é de ninguém, é do Espírito. Se você pudesse pedir a unção de alguém agora entenda uma coisa. A gente transfere unção e não processo. Eu posso te transferir a unção que eu tenho, mas você terá que ter o seu deserto. Eu não posso te transferir o processo. É isso que as pessoas não entendem. Recebi a unção do pastor, mas não quer passar pelo processo. Pense, deixa eu te fazer uma pergunta. O que vem na sua cabeça, uma pessoa que tem uma unção sobrenatural, e você queria receber a mesma unção dela? Vai lá, chuta. O pastor, o Benny Hinn ali, o Billy Graham. Mistura de Benny Hinn com Billy Graham. Vamos lá, outro. Pode ser vivo, pode ser morto, pode ser de outro sexo. Só isso. Catherine Kuma. Quer nada. Vai lá, você. Billy Graham. Quer nada também. Mais alguém? Pastor Marco, você vai ficar seco hoje. Pastor. Eita, aí, tá vendo só? Mais alguém? Vamos no tapa. Pode falar outro, esse não serve. Isso aí já tem dono. Vamos lá, gente. Irmãos, o que eu quero que você entenda é que unção, ela foi feita para ser transferida. Sabe por que eu tenho ministrado transferência de unção? Porque é a maior ativação que uma igreja pode ter. Agora entenda, não se transfere processos, mas unção. Eu vou orar agora, mas você precisa ser competitivo. Não podemos fazer muita coisa nessa pandemia, mas dentro do protocolo, o que você poderia fazer que seria extravasar? Você precisa valorizar a unção que você quer. Tem tantos homens e mulheres de Deus aí que já estão com 80, 90, perto de 100 anos. E Deus aguarda por vocês. Talvez eu esteja pregando aqui para a maior igreja do mundo e não sei. Talvez eu esteja pregando aqui para Billy Graham. Ou Billy Graham, a unção de Billy Graham não é nem masculina nem feminina. É unção. Inclusive a unção que Benny Hinn recebeu foi de uma mulher, de Catherine Kuma. A unção não tem sexo. Mas nós precisamos pegar a unção desses homens, porque a unção não ficou presa nos séculos dos avivamentos, irmãos, pelo amor de Deus. Nós não vamos destruir aquilo que os apóstolos e heróis da fé construíram. Nós vamos alavancar.
Tem gente aqui, ainda não por causa da pandemia, mas quando tudo isso acabar, que está acabando, você vai começar a ver demônios caindo próximo a você. Tem gente que vai começar a ter visões de órgãos. É Deus te mostrando os órgãos de pessoas doentes, te revelando, ou curando pessoas pela palavra de conhecimento. Tem gente que já está recebendo óleo quente, transferência aí. A unção já está sendo transferida, irmão. Extravasa, extravasa, extravasa. Só por favor não aglomere, faça algo dentro do protocolo, mas não fique na mesma. Eu sopro unção agora. Pega, 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 pega unção. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega o fogo. Pega, 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 pega. Há John Wesley nascendo aqui hoje. A unção de Elias está aqui nesse lugar. Fique em pé, irmão, não fique sentado. Você tem que ser competitivo, deixa de moleza. Levanta a mão que você vai ver um ar, o óleo quente descendo pelas suas mãos. Ele vai encher sua mão de unção agora. Fala que tipo de unção você quer de Deus agora. Você só precisa pedir, Ele dá. Eu sopro agora a unção. 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 Pega o fogo, pega o fogo. Pega o fogo, pega o fogo. Pega, 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 pega. Cat, pega, pega, pega. Segura a unção. Pega, pega, você consegue pegar? O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do Eu estou vendo nuvens de fogo sobre vocês. Eu transfiro agora. Eu oro, meu Pai, estou aqui hoje para compartilhar algum dom com esses irmãos. Que os dons sejam liberados aqui nessa noite. Eu faço a oração de transferência de unção agora. Eu sopro o manto de unção e profético agora. Pega! 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 Pega a unção, pega a unção. Extravasa nesse fogo aí, meu irmão. Extravasa nesse fogo aí, meu irmão. Algo muito poderoso está acontecendo aqui nessa noite.
Mais alto. Tem fogo aí, irmão? Se declarando, se derramando. Se derrame! Uou! Receba essa noite. Recebam tudo dele. Receba o que ele tem para a tua vida, para o teu ministério. Receba unção nova, unção fresca. Deus está trazendo recomeços. 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 Sobre a tua casa, sobre o teu ministério, sobre o ministério desta casa. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba a imposição de mãos agora em nome de Jesus. Nós liberamos toda sorte de bênção, de vitória, de caráter, de uma vida nova, de uma vida ministerial íntegra, leal, fiel, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero sobre a tua vida. Eu libero sobre a nova aliança, sobre esta casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tempo de sabedoria no Espírito, tempo de fidelidade, de um coração íntegro, tempo da verdade sobre a tua vida. Em nome de Jesus, unção para ganhar as vidas para Jesus, uma unção evangelística, pastoral, de mestre. Eu libero sobre a tua vida a sabedoria, em nome de Jesus, sobre esta casa, o amor de Deus, a unidade no Espírito, a unidade com o corpo de Cristo, a igreja. Eu libero sobre a tua vida um só coração, um só coração. Deus está passando brasas na boca de muitas pessoas aqui. E Ele me traz a lembrança, Isaías capítulo 6, versículo 5. Quando um serafim voou, logo após Isaías ter dito: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu percebo Deus liberando anjos nessa noite, com brasas do altar, tocando boca de pessoas que falaram tanto, que disseram tanto, mas que Ele hoje limpa a tua boca e o teu coração para um recomeço diferente. Quantos recebem isso? Diga: eu recebo em nome de Jesus.